gente está aqui na redação de São Paulo, do Diário Lance. A gente vai fazer um vai e vem dos principais clubes aqui da cidade. E eu estou aqui com o editor do Núcleo São Paulo, Rafael Bulara, e o editor do Lancinete, Valdomiro Neto. Bulara, vamos falar primeiro do próprio São Paulo. Hoje surgiu interesse no Fabrício, lateral do Internacional, já foi da Portuguesa, lateral esquerdo. O que você tem para falar desse interesse e se é um jogador realmente que o São Paulo precisa? Bom, São Paulo procura um jogador para lateral, apesar de ter renovado agora com o Reinaldo, o Clemente Rodrigues não vem à tona, deve sair, o Carleto está machucado, volta no início do ano que vem, o Muricy quer um lateral esquerdo, então na realidade o Fabrício não é uma novidade, né? No final do ano passado o São Paulo tentou também, mas naquela ocasião ele vinha jogando no Inter, não deu certo, então o São Paulo volta à carga, é um jogador que serve para compor o elenco do São Paulo, até porque algumas peças devem sair no final da temporada. E o São Paulo já contratou um lateral direito praticamente, né? O Luiz Ricardo já está acertado, também da Portuguesa, e podem ter algumas saídas, a principal talvez do Aloysio. Ele tem contrato até o meio do ano que vem, mas recebeu propostas, preferiu ficar e certamente depois da entrevista que ele deu ontem, ele já deu indícios de que para continuar no São Paulo pretende ser valorizado. É uma questão que a diretoria vai ter que analisar, mas eu imagino que isso pode se estender um pouco mais na entrada do ano que vem, porque é um jogador que ainda tem contrato vigente com o São Paulo. E quem com certeza vai sair do São Paulo é o zagueiro Lúcio. Ainda não sabemos o destino, mas hoje surgiu uma possibilidade do Lúcio ir para o Palmeiras. Neto, a gente vai falar dos 5 reforços que o Kleina aprovou. Surpreendentemente, o Lúcio é um deles. O Gilson Kleina aprovou o nome do Lúcio. Além dele, o Elano, do Grêmio, Bruno César, ex-Corinthians, que tá fora do Brasil, o Medina, do Atlético Nacional, e o Moreira, do Libertad. Primeiro, eu queria falar desses 5 nomes. Se você conhece também o Medina e o Moreira, do Bruno César, enfim, mas principalmente do Lúcio, que é surpreendente o Kleina aprovar esse nome. O Kleina só não aprovou um nome, quer dizer, aprovou, mas disse que não é prioridade, que é o Lucas Lima, que está no Jogo pelo Esporte, que tem vínculo com o Internacional. Tem 3 nomes aí pesados, nomes com um currículo forte. O Lúcio, que talvez seja o mais surpreendente por causa dessa passagem frustrada pelo São Paulo e uma desconfiança meio generalizada em relação ao que ele pode oferecer ainda. Frustrada, você está sendo bem bonzinho, né? Foi bem ruim a passagem dele pelo São Paulo. Foi ruim, ficou marcado por aquela expulsão na Libertadores, um jogador experiente, porém que parece não ser tão bom de grupo, que tem uma cabeça meio quente. Teve problema com 2 treinadores, teve problema com o Ney Franco, a gente não pode esquecer o jogo contra o Arsenal de Sarandi, o jogo que ele foi substituído, depois vai pro ônibus, não fica no vestiário. O Autuori no jogo contra o Internacional, numa derrota no Morumbi, ele foi repreendido, depois acabou sendo afastado, então foi o que o Neto falou, problema de grupo e também problema com os treinadores, né? O que parece que o Palmeiras está querendo alguns jogadores renomados, que tem um elenco, tirando o Valdívia, de jogadores, não são protagonistas como o Kardec, por exemplo, não é exatamente um jogador com essa estrada. O Bruno César, que tem muito associado ao Corinthians, mas que já disse que não veria problema em jogar no Palmeiras. E o Elano, que eu acho que é o principal nome dessa lista. No geral, são bons nomes? Eu acho, especialmente o Elano. Queria que você falasse um pouquinho do Vargas, dessa possível contratação do Santos, e principalmente também do Diego. O Santos também quer muito o Diego, quer repatriar o Diego, já deu certo com o Robinho, então quer tentar com o Diego. O Diego é uma tentativa recorrente do Santos, né? Sim. Assim como a volta do Robinho. O Vargas parece o nome mais forte na lista, que o Santos está se empenhando mais, viajando para a Itália para negociar diretamente com o Napoli, porque tudo indica que o Grêmio não vai ficar com o Vargas mesmo. Há uma questão aí que surgiu, que haveria uma cláusula, que após a Copa do Mundo, se ele tiver alguma proposta, ele sairia, o Santos abriria essa possibilidade. Agora, são 2 jogadores caros em circunstâncias, né? E o Santos não está... O Santos já tem alguns salários altos, como o Montilho, o próprio Cícero, que agora negocia um reajuste. Mas o Vargas é o nome mais forte e eu acho que é o nome que o Santos precisa. O Santos precisa de um atacante. O Diego vem, dá um laço para o meio de campo ficar ainda mais forte, mas o Vargas é um nome da posição que o Santos carente, né? Muito carente. Eu vejo o Vargas hoje, o São Paulo, apesar do interesse, também está mais escaldado por tudo que passou na última temporada para tentar contratá-lo. É um jogador que tem altos custos e tem essa cláusula que o Neto citou no Napoli, que você pode desembolsar um grande valor para ter o jogador, de repente, por uma temporada e correr o risco de, na metade do ano, você ter que se desfazê-lo, porque o Napoli recebe uma proposta e, obviamente, com Copa do Mundo, ele é o jogador titular da seleção do São Paulo,
é bem provável que o Schilling fazendo uma boa campanha ele vai se valorizar. É isso aí, para completar um pouquinho nosso vai e vem, falando de Corinthians, o Corinthians deve ter algumas saídas, o Romarinho é um jogador que a diretoria quer vender, quer se desfazer, o Pato também já teve uma ou outra proposta, mas por enquanto a diretoria ainda não sinalizou com a venda. Eu agradeço aqui ao Valdomiro Neto, ao Rafael Bulara, semana que vem a gente volta com mais novidades do Vai e Vem.